Bergamota no ar, turma! E dessa vez conversando com um daqueles que eu posso chamar de irmão. É um brother que a comunicação me deu. Nos conhecemos há muito tempo, eu não lembro quando foi a primeira vez, mas entre outras coisas já falamos sobre produção comercial, música e sobre série. Afinal de contas, quem não lembra de uma série chamada Lost? Ela tá aí com todo o catálogo disponível no streaming. No tempo que a gente assistiu Lost, Daniel Dante Finardi, o Banha, não tinha nada de streaming. Meu parceiro Banha baixava isso e distribuía pros parceiros. Ele baixava em 3 pedaços ainda. Nossa, verdade. Juntava os 3 pedaços ainda. Nossa, cara, era que legal. Daniel Dante Finardi, o Banha, seja bem-vindo, querido. Que bom te receber. Obrigado, aqui pro cara. Bergamota. Pô, pra mim é um prazer, né? Estar contigo e sempre é um prazer, né? Não, você já é meu parceiro, é parceiro de várias, inclusive é integrante do Copa e Cozinha agora com a gente nas segundas-feiras. Banha, mas eu sei que a gente tem muita história para falar. 17 minutos é o tempo das entrevistas curtas que o Bergamota se propõe nessa terceira temporada. Mas a gente tem que entender que se a gente fosse fazer... Aliás, você tem que vir para um Terça on the Rocks, né? Daquele que a gente conversa bastante enquanto rola música e etc. E assim, esse é bom. Banha, você tem adotado uma postura muito neutra com relação a tudo. Uhum. É uma postura sua de um tempo para cá. Você fica lá no seu estúdio, produz, atende cliente A e B, às vezes concorrentes, você nunca se manifesta. Uma coisa que tem te incomodado ultimamente são algumas ações públicas e políticas, digamos assim. Sim. Por que, será que é a maturidade que está fazendo isso com o Banha? Pode ser, Ricardo. Assim, eu sempre fui uma pessoa que olhei sempre muito pelo lado social das coisas. Eu nunca via a minha vida como pensando só em mim, né? Eu sou uma pessoa muito crítica em relação a, principalmente aonde eu moro, porque por causa da nossa profissão, eu sempre estou na rua, sempre estou viajando, trabalhando em outros estados, conhecendo outros lugares, e a gente vê o quanto nós estamos para trás. E eu acredito, assim, na história que eu gosto de ler história a respeito da cidade de Lages, principalmente. Em 2011, eu e o Daniel Lucena, a gente fez um projeto pela Câmara de Vereadores, Pedro Ivo também estava junto, a pesquisa sobre a história de Lages, que as pessoas não conhecem. Então, se você não conhece a sua história, você está fadado a cometer várias vezes os mesmos erros do passado. Então, a partir desse momento, eu comecei a observar. Bom, vamos ver o que se sucede nessas entranhas lagianas, que isso não sai disso. E teve muito antigamente, quando o Correio Lagiano ainda existia, teve uma amostra de aniversário do Correio Lagiano no Centro Serra. E lá no Centro Serra, Ricardo, tinha uns banners escritos lá e tal, assim, com as manchetes locais. E tinha uma que era muito curiosa, que eu olhei assim, não, isso não pode ser verdade. E era a manchete do Correio Lagiano. 1979, Lages, a cidade mais populosa do estado de Santa Catarina, com 150 mil habitantes. 1979. Primeiro shopping que teve em Lages, que era o da Galeria Doutora Cássio, foi o primeiro. Pô, cara, na cidade de Lages era uma referência. Musicalmente, na época da pandemia, quando a gente fez a União dos Músicos de Lages, a gente descobriu mais uma entranha de sucesso que ocorria na cidade de Lages entre as décadas de 50 e 60. Início dos anos 70, as grandes orquestras que tinham em Lages. Inclusive, em 1963, foi declarado pelo prefeito, eu não lembro do prefeito, a Sociedade Musical Lagiana, que era ela era pública. Certo. Então, tinha isso. Então, você analisando essa história, você... Não, peraí, eu desço 100 quilômetros, tanto pro oeste, pro leste, norte e sul... Qualquer direção. É um outro planeta. A gente não está vivendo no mesmo lugar. O que é isso? Não pode, assim... Rio do Sul, que é uma cidade onde eu vivi muito tempo, por causa de uma banda que a gente tocava lá, chamada Tive Exportação. Tem a cidadezinha de Agrolândia, Pouso Redondo... Rio do Oeste, enfim, as cidades que ficam perto uma das outras ali. E você vê o quanto essas cidades cresceram, assim, culturalmente, principalmente falando, estruturalmente, quando você passa nessas cidades, apesar de ter uma
como é que a gente pode dizer assim, sempre existe uma catástrofe muito grande ali, né, Ricardo? Taió pra lá. Natureza ali, né? E você vê que os caras estão ali, ó, eles não saem daquilo ali. E crescem, continuam crescendo. E aí você começa a estudar, não, tem alguma coisa errada. Tá acontecendo alguma coisa de errado nessa cidade, não pode. 1979, cerca de 150 mil habitantes. 2024, 160 mil habitantes. Aí você pega Joinville, que era menor que Lages, 45 anos atrás, 600, quase 700 mil habitantes. Blumenau, enfim, toda a história que a gente tá vendo, já né? Chegamos a 180 mil, né, Banha? Mas há que se considerar que, se traçar o paralelo apenas de 79 para cá, há um pequeno crescimento, mas a gente não pode esquecer desse entremeio. Sim. E nesse entremeio nós já tivemos quase 30 mil habitantes a mais, e de repente a gente está hoje com um público diminuto, baseado naquilo que poderia ser o aumento não só da população, mas o poderio econômico e uma série de outras questões que poderiam ser relacionadas aos fatores de desenvolvimento econômico, cultural, enfim. Tá ligando o rádio agora? A gente está entrevistando o Daniel Dante Finardi, o Banha, músico, empresário, empreendedor, um verdadeiro maestro. O cara entende tudo de engenharia de som, a gente brinca com ele, mas ele estuda como poucos isso. Tem um estúdio de gravação que é o Estúdio Olho da Lua, e já passou por uma série de bandas e, obviamente, que a cena musical... Você nasceu nesse berço, né? Nasci. Você é filho de um dos maiores tecladistas que Lages já teve. O Dom ainda tá tocando? O pai tá meio aposentado, mas ele toca em casa, sim. É ele mesmo? teve um problema de saúde, mas ele não para de tocar, né? O que deixa ele vivo é a música, né? Então... E ali a tua influência é total. Uma fruta não cai longe do pé. Não existe isso. Não existe isso. Não, existe. Tem uma parte boa disso tudo, parte né? boa, né? Existe. Eu tinha um tio falecido também, desencarnou em 2002, também, que era um excelente músico. O tio Dilo, que era irmão do pai. Uhum. O meu avô também, as pessoas às vezes me perguntam, qual que é o teu nome de fato? É Daniel, é Dante ou é Banha? Dante Finardi era o nome do meu avô, certo. Né, que pai do pai. E ele dizia assim que era família de italianos, os primeiros italianos que vieram, era filho de italiano e não sei o quê, tinha um grana pro dedéu. E ele dizia nas antigas, isso na década de 60, 70, lá na família, o neto que tiver o meu sobrenome vai ficar com a minha herança. E eu fiquei com a herança do vô. Pai? Cultural. Herdou o pai, tá beleza. Herdei o pai. Banha, como é que você tá vendo a cena musical? Não vou dizer a cena cultural, a cena musical em Lages, especificamente, que é algo... Que me aproximou de ti, onde eu basicamente te conheci. Sim. E que hoje nós consideramos, por exemplo... bem, eu não vou responder por ti. Uhum. Vamos lá, eu quero saber a tua opinião a respeito. Olha, Ricardo, assim, ó... Não é a melhor safra, que a gente pode dizer assim, de áureos tempos, né? Vindo de Camuflagem, Orquídea Negra, o próprio Olho da Lua... Malbec Trio, não, o Brasil Hi-Fi, enfim. Uma coisa é qualidade musical e outra coisa é a quantidade, né? Eu sei que tem várias pessoas que são talentosas hoje, né? O próprio Malbec Trio, uma Mas você banda tá fazendo excelente. referência não ao músico, e sim a originalidade na composição, na obra musical oferecida. Porque, de repente, existe uma diferença entre o músico que é excelente músico no executar música dos outros, ou seja, o famoso cover, mas tem aquele que também se dedica à produção musical. A produção dita, a composição, etc. Eu acho que a cena é muito tímida, pelo que já se apresentou no passado, né? Acredito que tem ótimos talentos saindo, a Aline Amorim, a própria Camila Alexandre, são duas cantoras assim, de alto nível. A Cris também é uma cantora excepcional, que a gente está fazendo um projeto agora. A Cris Chardozino, né? Chardozino. Então, eu vejo essa... E a cena nativista é a que é a mais frutífera das cenas, né? Sem dúvida. É incrível. Eu acho que em toda a minha vida eu trabalhei mais com os nativistas do que a própria música pop e o rock que eu gosto. Isso porque tem o incentivo dos festivais também, né? Tem, e eles compõem muito, Ricardo. Assim, dessas pessoas aqui em Lages... Adriano Possai, Quarteto Coração de Potro, Éder Goulart, o Berga, que era do quarteto, o Jones, Andrei Vieira, agora tem o Trinca, tem o Arthur,
o Arthur Matos. Tem uma turma lá do Trança de Cordas também. Trança de Cordas. Praticamente eu toquei com todos e gravei todos, entende? Então, passaram pelo teu estúdio. Isso. E cria-se um vínculo de amizade muito grande, né? Então essa horta dá bastante frutos. Nós já conversamos em alguns momentos sobre, ao vivo inclusive, no Copa e Cozinha, sobre Festa do Pinhão. A gente está se aproximando de mais uma edição da festa. Se o Banha hoje fosse ser pontual em determinados quesitos, o que você mudaria para uma Festa do Pinhão que nós já concordamos com isso, está vivendo um modelo obsoleto, um modelo ultrapassado, um modelo que esqueceu de valorizar a cultura e se baseou apenas em shows nacionais como atrativo público. E aí isso se esvazia porque os mesmos shows que vêm aqui vêm nas cidades vizinhas, então nós não temos mais turistas. Que poderia nos alicerçar de turistas, obviamente, que é a produção cultural, né? A valorização da cultura local. Mas o que o Banha mudaria para uma edição em que ele pudesse ter voz ativa? 90% da festa mudaria. 90%. Local, eu acho que local horrível para festa, sim. Acredito que deveria ser feito um parque da cidade, público, como, por exemplo, em Blumenau, a Vila Germânica, que suporte esse evento, né? A sapecada, para mim, eu adoro a sapecada, tanto que eu sempre estou na sapecada. Aquilo ali, para mim, eu como um profissional da música, como um profissional do áudio e também um entusiasta, eu vejo um produto naquilo ali de venda, assim, espetacular. Espetacular, assim, né? Claro, a gente respeita, tem as tradições, sem perder isso, mas eu vejo um produto de venda muito além do que eles veem ali. E show internacional, eu acho que passou da hora, é fácil, não é difícil, é só ter boa vontade. E ter um lugar mais confortável, assim, porque primeiro, a gente sempre tá no frio, um lugar coberto, eu acho que seria excepcional. Ou seja, passaria primeiro cultura, por investir, né? Em infra. Isso. Então, temos que ter uma infraestrutura para poder remodelar, né? A festa. A cultura tem que voltar, não adianta, a cultura é que vende. Eu concordo com isso. A cultura é muito forte. Eu acho que esse ano eu fui em vários rodeios tocando com quarteto. Bacari, enfim, rodeio atrás de rodeio no Rio Grande do Sul. Com todos vários, mas forrado de gente, Ricardo. Por quê? É a cultura deles. E é aquela questão, né, de valorizar o produto local a fim de resgatar pessoas que possam efetivamente estar com interesse de ver aquilo. Ou seja, para o turista, para a pessoa de Blumenau, assim como para nós interessa ir a Blumenau ver a cultura germânica, para eles interessa vir aqui para ver a cultura serrana, não só a nossa gastronomia, como apreciamos a de lá também. Então, assim, se a gente não valorizar aquilo que é nosso efetivamente, não temos como atrair ninguém. Eu acho que aquela ideia da década de 90, início dos anos 90, ela funcionou muito bem. Se fosse modernizado conforme esses moldes, porque o que diferencia de lá, o que diferenciou a Festa do Pinhão foram os palcos alternativos e shows nacionais, sem perder a essência da cultura, o churrasco que tinha, os restaurantes. Chegava, você ia domingo de manhã, tinha a chula das crianças. E a gastronomia é preparada por restaurantes, por entidades daqui, isso né? Isso mesmo. Porque essas pessoas vêm e acampam, eles vão trazer os animais, os cavalos, enfim, o ginete, aquela coisa arada toda, e ficam aqui gastando aqui. Hoje a gente tem um modelo que você compra um ingresso na internet, vem ver o show e vai embora. É isso. Esse é o show. Não valoriza o restante. Não valoriza o restante. Cara, eu acho que nós poderíamos ficar aqui realmente várias horas falando sobre cada um desses pontos, né? Lembrando que... Nem falamos em política ainda. Nem falamos de política. Pontos essenciais, como, por exemplo, um palco alternativo, com 2 ou 3 seletivas ao longo dos meses que antecedem a Festa do Pinhão, para daí escolher as atrações que estariam nesse palco alternativo. A própria valorização da tradição na cultura gaúcha como um todo, tendo uma programação diurna em que crianças possam ir ao parque ou a qualquer local onde vai acontecer. Você tem que entender também que a própria sapecada está totalmente deslocada. Ela é um festival para poucos, ela está muito seletiva, diria eu até que preconceituosa, porque estão excluindo o público da Festa do Pinhão para ver o maior festival que o sul do país tem. Porque os horários e os dias em que é apresentado esse evento é simplesmente de uma falta de sensibilidade tremenda. A sapecada tem que ser num horário mais cedo e no final de semana, para dar vez
para que aquelas crianças que gostaríamos de inspirar alguma vez na vida, elas pudessem enxergar um músico no palco e dizer: quando eu crescer eu quero tocar nesse festival como aquele moço ali está fazendo. Essa criança não vai estar às 2 da manhã vendo a final da Sapecada de terça para quarta-feira. Ela tem aula no outro dia. E eu não sei por que motivo não se muda isso. Acho que falta coragem. Ricardo, assim, ó, a gente tem que pensar num contexto coletivo. A Festa do Peão teve épocas que ela fazia alguns trabalhos sociais, como, por exemplo, entrada. Os dias livres, as pessoas acham que ninguém vai levar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, sei lá, uma fralda, um brinquedo. Leva, cara. Tá faltando o lado social da festa também. Concordo. Então, e outra coisa, eu acharia que ela teria que ser praticamente 70% musical, festivais de músicas, tanto a Sapecada para Mirim, que teve uma vez, as danças de CTG e tudo, até um festival de música popular. Sem dúvida. Ou uma seletiva, teve umas épocas que teve seletiva das bandas novas para entrar na Festa do Peão. Isso movimenta a cena, movimenta o músico que vai lá, troca a guitarra, vai comprar um negócio, porque ele é se apresentar. É isso mesmo. E daqui a pouco o cara monta uma música, coloca na rádio, monta essa estrutura, gera emprego, faz renda. Cara, faz girar, golaço, faz girar. Faz girar. Isso aí. Meus queridos ouvintes, muito obrigado por mais uma vez acompanhar o Bergamota. Estamos encerrando. Banha, vamos fazer outro então. A gente já tem que marcar o outro para falar disso e muito mais. Daniel Dante Finardi foi meu convidado deste Bergamota. Até a próxima, rapaziada. Banha, muito obrigado. Eu que agradeço, prazerzão. Valeu, até a outra.